Nas vastas planícies do antigo Império Babilônico, onde as muralhas imponentes protegiam uma cidade repleta de riqueza, cultura e poder, vivia um homem cuja fé inabalável seria posta à prova de maneira aterrorizante. Este homem, cujo nome era Daniel, era um dos muitos judeus que haviam sido levados ao exílio durante a conquista de Jerusalém. Ainda jovem, Daniel se destacava não apenas pela sua inteligência, mas também por sua profunda devoção a Deus. Mesmo em uma terra estrangeira, cercado por costumes e religiões diferentes, ele nunca abandonou sua fé. Sua história é um poderoso testemunho de como a fé e a integridade podem superar os maiores desafios, e como a justiça divina se manifesta de maneiras surpreendentes e gloriosas. A cidade de Babilônia, com seus jardins suspensos, templos imponentes e palácios adornados de ouro, era o centro de um império que se estendia por vastas terras, abrangendo uma diversidade de culturas e povos. Apesar das tentações e das dificuldades do exílio, Daniel, junto com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, manteve-se fiel à sua fé e às suas práticas religiosas. Eles rapidamente se destacaram por sua sabedoria e conhecimento, sendo notados pelos conselheiros do rei. Daniel, em particular, possuía uma sabedoria que ultrapassava em muito a dos magos e astrólogos babilônicos, o que o levou a ser nomeado um dos principais administradores do reino. Ele serviu sob o reinado de 4 reis: Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Com o tempo, Daniel foi elevado a posições de grande responsabilidade e influência. Sua reputação como um homem sábio e justo se espalhou por todo o império, e ele se tornou um dos conselheiros mais próximos e confiáveis dos reis babilônicos. Durante o reinado de Dário, o Medo, que sucedeu à queda da Babilônia, Daniel se destacou tanto por sua integridade e competência que Dário planejou colocá-lo como supervisor de todo o reino, acima dos outros governadores e sátrapas. Essa posição, no entanto, despertou a inveja e o ciúme dos outros oficiais, que começaram a tramar contra ele. Os inimigos de Daniel, astutos e ardilosos, sabiam que não poderiam encontrar falha alguma nele, a não ser em relação à sua fé. Eles observaram cuidadosamente seus hábitos e perceberam que Daniel orava regularmente ao seu Deus, ajoelhando-se 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém. Sabendo disso, eles bolaram um plano maligno. Aproximaram-se do rei Dário e, com palavras lisonjeiras, sugeriram que ele emitisse um decreto que proibisse qualquer pessoa no reino de fazer petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, durante um período de 30 dias. Qualquer um que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Dário, envaidecido pela proposta e talvez inconsciente das verdadeiras intenções por trás dela, assinou o decreto, tornando-o irrevogável. Naquele tempo, as leis dos medos e persas eram consideradas imutáveis, e uma vez assinadas, nem mesmo o rei poderia revogá-las. Os conspiradores, satisfeitos com o sucesso de seu plano, ficaram de prontidão para capturar Daniel no ato de oração. Quando Daniel soube do decreto, ele não mudou seu comportamento. Sabia dos riscos, mas sua devoção a Deus era maior que o medo das consequências. Ele continuou a orar, como sempre fazia, abrindo as janelas de seu coração em direção a Jerusalém. Seus inimigos, observando de perto, rapidamente o denunciaram ao rei. Dário, ao ouvir a acusação, ficou profundamente angustiado, pois tinha grande respeito por Daniel. Passou o dia inteiro tentando encontrar uma maneira de salvar seu amigo, mas a lei dos medos e persas era irrevogável. Uma vez assinada, nem mesmo o rei poderia anulá-la. Finalmente, ao cair da noite, Dário não teve escolha a não ser ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes de ser levado, o rei dirigiu-lhe palavras de conforto. Teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará. Essas palavras, embora expressassem um desejo sincero de Dário, também revelavam a esperança incerta de um homem que, apesar de seu poder, estava impotente diante da situação. Daniel foi levado pelos soldados através da cidade, onde a notícia de sua condenação já havia se espalhado. Multidões se reuniram,
sussurrando entre si, alguns temerosos, outros curiosos para ver o que aconteceria com o homem que ousou desafiar o decreto real. Ao chegarem à cova, os soldados removeram a pedra que a cobria, revelando uma escuridão assustadora. De dentro da cova, os rugidos baixos e ameaçadores dos leões podiam ser ouvidos, aumentando o terror do momento. Quando os soldados o empurraram para dentro da cova, a pedra foi novamente colocada sobre a abertura, selando seu destino. Daniel, no entanto, manteve-se calmo. Sua fé não vacilava. Ele sabia que sua vida estava nas mãos de Deus e que, independentemente do resultado, ele seria fiel até o fim. Dário retornou ao seu palácio, mas naquela noite ele não conseguiu dormir. A preocupação e a culpa o consumiam. Ele se recusou a comer, a ouvir música ou a aceitar qualquer forma de conforto. Sua mente estava fixada em Daniel, e o medo de que o homem justo tivesse encontrado um fim trágico nas mandíbulas dos leões o atormentava. Cada hora que passava parecia uma eternidade, e o silêncio opressor do palácio contrastava com o tumulto interno que Dário enfrentava. Ele se perguntou repetidamente como havia permitido que tal decreto fosse assinado. Por que não tinha percebido a armadilha dos conspiradores? O rei sabia que Daniel era um homem íntegro e que sua fidelidade a Deus era inabalável. Ele havia testemunhado a sabedoria e a justiça de Daniel em muitas ocasiões, e agora, sua imprudência havia condenado seu amigo à morte. Naquela noite longa e solitária, Dário refletiu sobre o poder e a fragilidade da autoridade humana. Ele, que governava um vasto império, estava impotente para salvar um homem inocente. As leis que ele próprio assinou tornaram-se uma armadilha para a justiça, e o rei, pela primeira vez, percebeu que o verdadeiro poder não estava em decretos ou exércitos, mas em algo maior e mais sublime. No primeiro raio de luz da manhã, Dário se levantou apressadamente e correu para a cova dos leões. Seu coração batia descontroladamente e ele gritava, numa mistura de desespero e esperança: Daniel, servo do Deus vivo, por acaso o teu Deus, a quem continuamente serves, pôde te livrar dos leões? Houve um breve momento de silêncio, onde o tempo parecia parar. Então, do fundo da cova, uma voz calma e firme respondeu: Ó Rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente diante dele, e também contra ti, ó Rei, não cometi nenhum mal. A alegria e o alívio inundaram o coração de Dário. Ele imediatamente ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Quando Daniel foi erguido, todos puderam ver que não havia nenhum arranhão em seu corpo. Ele estava completamente ileso. A intervenção divina havia sido clara e poderosa, um testemunho do poder de Deus e da fé inabalável de Daniel. O rei, tomado de grande admiração, voltou-se contra aqueles que haviam tramado contra Daniel. Ordenou que fossem lançados na mesma cova de leões, junto com suas famílias. Os leões os atacaram e os devoraram, mostrando que o poder de Deus havia de fato protegido Daniel. Dário então comunicou a todos do vasto império, proclamando a grandeza do Deus de Daniel. Ele declarou que todos deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra, resgata e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele havia salvado Daniel do poder dos leões. Daniel continuou a prosperar durante o reinado de Dário e também no reinado de Ciro, o persa. Sua história ecoou através das gerações, não apenas como um exemplo de fé, mas também como um testemunho do poder de Deus para proteger e honrar aqueles que o servem com integridade. O relato de Daniel na Cova dos Leões é mais do que um simples episódio de resgate milagroso. É uma lição sobre a importância de manter a fé em tempos de adversidade. Daniel nos ensina que, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, devemos permanecer firmes em nossas convicções e confiar em Deus. Sua história é um lembrete de que a justiça divina prevalece,
mesmo quando a justiça humana falha. A vida de Daniel serve como um exemplo inspirador para todos nós. Ele nos mostra que a verdadeira grandeza não reside no poder ou na posição, mas na fidelidade a Deus e na coragem de permanecer firme, independentemente das circunstâncias. Sua história continua a inspirar e encorajar pessoas em todo o mundo, lembrando-nos de que, com fé, podemos superar qualquer desafio e que Deus está sempre conosco, pronto para nos salvar e nos proteger. Não deixe de se inscrever em nosso canal para continuar acompanhando nossas mensagens inspiradoras. Clique no botão de curtir e compartilhe com seus amigos e familiares. Assim, juntos, podemos espalhar ainda mais essas histórias de fé, esperança e amor. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde e felicidade.